Capítulo 4, versículo 23, né? Vamos dar continuidade no capítulo 4, é um capítulo bem longo, mas dando continuidade no capítulo 4, a partir do versículo 23, nós vimos na semana passada, né? Pedro, junto com João, eles estavam diante lá do Sinédrio, e eles foram presos por quê? Como nós vimos lá no começo do capítulo 4, lá no finalzinho do 26, ele diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros. E a finalidade de Deus enviar Jesus, ou seja, o servo, né, aos homens, no caso aqui ao povo judeu, foi para o quê? Para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, ou seja, dos seus pecados. E aí, quando eles estavam fazendo isso, né, o que aconteceu? Chegaram lá os sacerdotes, os saduceus, o capitão da guarda, os prendeu. Só que o que nós observamos no versículo 4, logo no início do capítulo que nós estamos estudando, vejamos o resultado. Quando nós propagamos a palavra, quando confiamos, né, no Senhor, fazemos aquilo que Deus estabelece como testemunhas, olha o que diz o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo ao número de homens a quase 5.000 pessoas. Então, podemos ver que o número de homens subiu a quase 5.000. Era um crescimento extremamente progressivo, né? Eles estavam, na medida que eles estavam pregando, as pessoas estavam ouvindo, e o que acontecia? Ao ouvirem e entenderem, se submetiam em obediência a quem? Ao Senhor. Na aula de hoje, nós vamos observar que eles vão, ao saírem do Sinédrio, versículo 23, capítulo 4, versículo 23, diz assim, Atos, capítulo 4, versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E aí, um ponto que me chamou a atenção logo nesse início é que eles procuraram quem? No versículo 23, ao saírem, né? Ao saírem lá do Sinédrio, claro, eles foram mais do que ameaçados, mas eles saem de lá e eles vão procurar quem? De acordo com o versículo 23, na NVI, diz que eles procuraram quem, Giovanni? 4:23. Quando foram soltos, Os Pedro e João irmãos, voltaram para sacerdotes, os seus os companheiros irmãos. e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Voltaram para a casa de Maria, mãe de Isso, João, que é o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. isso. E aí um ponto que Abandonou nós na primeira viagem. Tranquilo, tranquilo. Então, uma vez soltos, aí eu venho uma questão que, na tradução a revista atualizada, ela diz irmãos. Aí eu pesquisei algumas versões, aí eu quero trazer aqui para os irmãos um entendimento bem assim, que me levou, né, a curiosidade. Aí eu fui fazer a pesquisa aqui, olha só. Na revista atualizada, na ARA, ela traduz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos. Na NVI, como o Giovanni leu, voltaram para os seus companheiros. Na ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, foram para os seus. E na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz, voltaram para o seu grupo. E aí o ponto que eu, mas espera aí, irmãos, companheiros, grupo, né? Aí eu fui pesquisar no original e depois eu vou trabalhar já aqui no contexto para a gente entender, e você vai parar. Mas, Sandro, por que causa a gente vai gastar o cérebro pensando nesses detalhes? Porque nós vamos ver a razão por que eles estão orando. Quem está envolvido, como nós vamos ver no contexto aqui do versículo 23 ao 31, justamente no direcionamento, né, na motivação do quê? Da oração. E eles vão orar pelo quê? Né? Pedindo o quê? Da parte de quem? E é o que nós vamos observar. E observe comigo aqui, a quem eles procuraram, então, quando eles foram soltos? E no original, né, ele simplesmente diz procuraram os seus. A que chega mais próximo aqui, por incrível que pareça, é a revista corrigida. Ela vai trabalhar justamente essa ideia dos seus. E um ponto que nós vamos observar, quem seriam esses seus
que aqui é traduzido por irmãos, companheiros ou grupo. E um ponto que a gente vai observar, olha só, eu trouxe até as passagens para os irmãos observarem comigo no contexto de Atos. Lá no capítulo 2, versículo 3, não precisa você olhar, não, eu trouxe aqui no slide, mas caso você quiser abrir, também abra. Se quiser anotar a passagem, anote. Capítulo 2, versículo 13, nós vamos observar quem anunciava. Até aqui, capítulo 4, quem que anunciava a palavra? E é o que nós vamos ver dentro do conteúdo dessa oração. Quem anunciava? Capítulo 2, versículo 13, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, falou para aquela multidão aonde? Lá naquele dia de Pentecostes, né? Ele se levanta porque as pessoas estão, peraí, mas estão bêbados. Ele, mas como? Esses homens estão bêbados, é 9 horas da manhã, ou seja, é a terceira hora do dia. E aí ele começa o quê? A ministrar a palavra lá no dia de Pentecostes. E qual foi o resultado? Nós vimos que 3.000 pessoas, né? Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Capítulo 3, versículo 4, já acho que tem o microfone ligado. Só tentar ter atenção, irmãos, no microfone, por favor. Lá no capítulo 3, versículo 4, diz assim, quando eles estavam subindo para o templo, encontraram aquele homem, né, coxo, que jazia ali há muito tempo, era colocado lá, né? E Pedro e João, fintando juntamente com João, disse para o homem, olha para nós. E a partir daí, ele ordena em nome de Jesus que aquele homem ficasse o quê? De pé, anda, né? E nós vimos todo a pregação feita, né, do capítulo 3, dessa parte, após saírem do templo, ao irem para o pórtico, e aí eles ficam ali ensinando tanto João quanto Pedro. Lá no capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, perdão, versículo 1, diz assim, falavam eles quem? Pedro e João. Provavelmente pelo ajuntamento de pessoas, Pedro somente, lá naquele momento do capítulo 4, provavelmente eles já haviam se separado ali para cada um atender um determinado público, pela quantidade de pessoas. Só para a gente poder ter uma ideia, como nós vimos logo no primeiro slide, capítulo 4, versículo 4, naquele dia o número, né, de homens subiu para quase 5.000. Então, não era um contingente pequeno de pessoas. Então, provavelmente, eles se dividiram e ambos estavam falando para quem? Para aquelas pessoas, como diz o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram quem? Os sacerdotes. E aí, nós vimos que eles foram o quê? Eles foram presos. Continuando aqui. E aqui nós vimos quem falava, né? Quem estava propagando, quem estava anunciando. Agora, nesse próximo slide, vamos ver a quem proibiram, né? Se eles estavam anunciando, receberam uma proibição. E é o que nós vamos observar aqui no capítulo 4, versículo 18, nós inclusive já estudamos, lá diante do Sinédrio, né, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem em nome de quem? Não falassem nem ensinassem em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, lembra lá que Pedro começa a pregar, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12, versículo 13, eles reconhecem, né, por meio da intrepidez, da ousadia de Pedro, do arranjo da pregação, eles reconhecem que eles eram homens iletrados e incultos, mas eles viram que na condição que eles reconheceram de letrados e incultos, eles reconhecem que esses homens estavam com quem? Com Jesus. Então, eles mandam retirá-los da sala ali do átrio do Sinédrio, e eles começam a conversar entre si, para ver como é que eles podem fazer o quê? Inibir, parar, para que isso continue, essa propagação continue. Então, eles vão lá e proíbem. Então, eles chamam eles de volta, Pedro e João, e eles ordenam para que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de quem? No nome de Jesus. Vamos sair um pouquinho aqui do contexto do capítulo 4, vamos lá para o capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Né? Eles eram primários ali no capítulo 4, eles eram primários
lá em relação à exortação, então eles receberam a ordem e eles descumprem essa ordem. E olha o que eles dizem lá no capítulo 5, versículo 28. Dizendo, expressamente vos ordenamos. Ordenamos a quem? A Pedro e a João. Quem são Pedro e João? Justamente quem? Os dois dos apóstolos, né? Então, eles ordenaram diretamente a quem? Indiretamente por meio de Pedro e João, aos 12. Então, eles ordenaram, continuando o versículo 28, ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E aí a resposta de tudo isso que a gente viu, versículo 29, ó, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem? A Deus. Então, aqui, só para a gente poder entender, quem é que estava ensinando até esse momento? Os 12. Quem era que estavam sendo os propagadores? Dentro daquilo que nós podemos observar no contexto de Atos, eram justamente os 12. Eles eram aqueles que estavam responsáveis na anunciação, na propagação, até esse momento. Né? Eles estavam pregando e Deus estava agindo através de quem? Através deles. Deu para ficar claro até aqui? Eu vou abordar agora, continuando aqui o versículo 23, porque para a gente poder entender, quando ele faz a referência, por isso que é bom nós olharmos as versões, porque até então irmãos, assim tem sido, como eu já compartilhei com os irmãos, tem sido um aprendizado para mim fazer essa releitura dentro do contexto, como o Enio nos ensinou. Por quê? Porque da forma como eu já havia estudado lá atrás, agora fazendo esse novo, trabalhando dentro do contexto, eu tenho levantado questões e eu tenho trazido para os irmãos para que justamente nós possamos compartilhar esse aprendizado. Então, muitas vezes, lá atrás, eu li, procuraram os irmãos, eu pensava, bem, os irmãos é a igreja, então são os quase 5.000 homens, mais todas as mulheres e os outros, né, assim, jovens que estavam naquele contexto. Só que nós vamos perceber pelo próprio contexto que aqui irmãos ou companheiros ou os seus, como é a ideia do original, vai fazer uma referência a quem? Aos outros, né? Aos outros 10, aqui, ou os 12. Então, Pedro e João procuraram os 10, ou seja, os outros apóstolos. E aqui vem o ponto. O que eles fizeram? Lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles, né, como estavam responsáveis até aquele momento na propagação, na anunciação, na pregação, era extremamente importante para eles entender ou ter o conhecimento do que aconteceu aonde? Com Pedro e João diante de quem? Diante do Sinédrio. As ameaças, a ordem que eles deram, né? A ordem que eles deram, tanto é que, como a gente viu lá no capítulo 5, versículo 29, Pedro e os demais, ou seja, os 12 ali juntos, dizem para o Sinédrio, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles já estavam cientes aonde? Lá atrás, aqui no contexto que nós vamos estudar, ou estamos estudando, aliás, nós vemos justamente eles sendo conscientizados, recebendo a informação por parte de Pedro e João. Então, eles vão lá e contam. Contam o quê? Tudo o que havia sido dito por parte dos principais sacerdotes e dos anciãos. Agora, qual vai ser a ação desses homens, desses companheiros? Qual vai ser a ação dos apóstolos diante dessas ameaças, diante dessas ordenanças, diante, né, das autoridades dos homens, colocando no nosso sentido, no nosso contexto, a autoridade dos homens. Qual vai ser a ação deles? Observe comigo, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. E aí um ponto que vamos observar é que eles ouviram isso. E aí que vem o ponto. Será que quando Pedro, né, e João, como homens, será que eles tiveram medo ali diante daqueles homens? É provável. O texto não descreve. Mas quando nós, como discípulos, passamos por situações difíceis, nós não temos medo?
Não ficamos com receio? E aí, olha um ponto. E uma das finalidades dele terem procurado os outros irmãos, no caso aqui, os outros apóstolos, era para que eles pudessem compartilhar aquilo que eles estavam sentindo. Dá para ser igreja sendo um discípulo só? Quando Jesus diz lá no texto, onde estiverem né, 2 ou 3, no caso, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu lá estarei. É quando estiverem reunidos não, não dá para ser a igreja. Não dá. É aí que está o ponto, tem que ter pelo menos 2. E olha só a importância que eu e você temos na vida um do outro. Nos momentos difíceis, nós precisamos procurar falar com quem? Com os nossos irmãos. Nos momentos de dificuldade, precisamos receber e buscar a exortação de quem? Da Irmandade. Precisamos, olha a necessidade que cada um de nós tem um dos outros. Por quê? Porque justamente a igreja é o quê de Cristo? É o corpo. O dedo mindinho depende da parte da mão. A mão depende do punho, do antebraço, não é verdade? O braço precisa de quem? Dos ombros, o ombro do tórax e assim sucessivamente. E todos os membros precisam de quem? Da cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Olha a importância que cada parte tem. E aí que vem o ponto. Então, quando temos essas dificuldades, precisamos buscar. E aí que vem o ponto. Se um irmão, né, falando agora do outro, se o irmão tem um problema, ele precisa buscar a irmandade, precisa buscar alguém da irmandade. Ok. E quem vai ouvir? E aí que vem o ponto. Nós precisamos ter a disposição, estar com os nossos ouvidos abertos. Para o quê? Para ouvir aos nossos irmãos. Precisamos ter o conhecimento da palavra para poder ajudá-lo da maneira correta. Por quê? Porque isso faz parte de quem? Do corpo. Então, eles procuraram, trouxeram aquilo que eles haviam passado diante do Sinédrio. E os outros 10 fizeram o quê? Prontamente eles ouviram tudo o que eles estavam falando. E olha só, e unânimes, tipo, não estava 5 prestando atenção, outros 5 deixa quieto. Não, estavam todos focados no mesmo objetivo. E aí que vem o ponto. Quando se trata das questões de Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando se trata das coisas de Deus, precisamos trabalhar de maneira conjunta, focada, determinada. Nós vamos ver isso no teu dessa oração. Então, por quê? Porque temos uma funcionalidade. Se Deus, dentro do corpo, nos fez ouvido, nós temos uma funcionalidade. Se Deus, no corpo, nos fez o dedão do pé, temos uma funcionalidade, não é verdade? Então, cada um de nós tem uma funcionalidade. Como precisamos funcionar? Da melhor maneira possível, visando o quê? O andar de todo o corpo, o bom funcionamento de todo o corpo. E aí, unânimes também, ao ouvirem, unânimes, eles levantaram a voz a quem? A Deus. Qual é a melhor ferramenta que nós temos para poder interceder, buscar intercessão diante de Deus? Olha o que eles fizeram. Eles oraram. Eles estão apoiando nos seus próprios braços? Não. Eles estão se apoiando na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento na ciência humana adquirida durante toda uma vida? Não. Eles estão se apoiando nas suas próprias pernas? Não. Eles estão buscando apoio, força em quem? Em Deus. Tanto é que eles levantam, né? A ideia de levantar a voz a Deus é que eles oraram a quem? Ao Senhor. Eles buscaram Deus em oração. Buscaram Deus em oração. Com isso, eles levantaram a voz ao Senhor. Continuando. Agora, já que eu já dei a resposta, a quem os apóstolos buscaram? A quem os apóstolos buscaram? Versículo 24. A quem os apóstolos buscaram? Nós vamos observar dentro do início da oração, capítulo 4, versículo 24, né? Ele diz assim, até o 30, ele diz as seguintes palavras: Tu, soberano Senhor,
que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, observe comigo, um ponto bem aqui que eu poderia ressaltar aos irmãos, quando ele fala aqui a palavra soberano Senhor. Nós vemos na revista atualizada que são duas palavras, deixa eu ver aqui na NVI, ele só coloca ó soberano, então uma palavra só. Essa palavra que ele coloca como duas, na realidade é uma palavra só, Senhor. Diga, irmã Maria Helena. Alessandro, na versão fácil de ler, está mestre. Mestre, o Senhor fez o céu, a terra. Isso. Ela é uma palavra que faz referência a Senhor, vou já explicar. Então, aqui, ele enfatizou a ideia quando traduziu para a revista atualizada soberano. A gente vai entender, mas ela simplesmente pode ser trabalhada como Senhor. Tu, Senhor. E a gente vai ver que esse Senhor, só passando aqui, ó, ele vai trabalhar a ideia de... Olha só, no original ele traz a seguinte ideia: Senhor, Senhor de uma casa ou Senhor de um clã. Aí a gente vai até lá no livro de Gênesis. Lembra a postura de Abraão com a sua família, com o seu clã? Lembra a postura lá de Jacó, junto com os seus filhos, junto com a sua família? A ideia de uma autoridade. A palavra, só para ter uma ideia, irmã Maria Helena, é despotes, né? A palavra no original que dá a ideia de Senhor, ou seja, aquele que tem autoridade absoluta e irrestrita. E nós vamos ver que ele vai fazer, né, vamos já ver aqui em Lucas, ele usa duas vezes essa palavra. Nós vamos já olhar lá no Evangelho. Mas a ideia é que ele vai fazer um contraponto, Senhor e servo. Qual é o papel? Aqui, a palavra mestre vem acompanhada de senhor. Isso. Ele trabalhou no mesmo sentido de soberano Senhor. Ele só ampliou justamente por causa que não é simplesmente Senhor. Ele vai trabalhar a ideia, né? Mas a ideia de quem tem autoridade. Por exemplo, um patriarca lá em Gênesis, um filho não tinha mais autoridade que o pai. Por quê? O pai, naquela figura do período patriarcal, ele tinha autoridade absoluta. Era irrestrita a sua autoridade. Né? Então, a ideia é que ele vai trabalhar justamente essa. Quando ele vai trabalhar mestre senhor ou soberano senhor, é para trazer para o português uma ideia para trabalhar o sentido real dessa palavra. Olha lá em Lucas, capítulo 2, segura aqui em Atos, vamos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29. Vamos ver Simeão, ele se dirigindo a Deus, quando ele tem ali na presença dele o menino Jesus, capítulo 2 de Lucas, versículo 29. Alguém pode ler para a gente? As palavras de Simeão, Lucas 2, 29. Vou ler pela NVI, pode ser? Tranquilo, mano. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Aqui é uma referência a... Isaías, né? Não. Tem uma letrinha, gentios, no caso, a não judeu, desculpa. Ok, tranquilo. Aqui um ponto que a gente vai observar, aqui nós vamos ver justamente esse contraponto. Senhor, a palavra despotes, né? E servo. Então, o servo, ele precisa se submeter à autoridade absoluta e irrestrita de quem? Do Senhor. Lembra lá quando o Sinédrio, né, trabalhou a ideia com os 12, aliás, com os dois, que ele disse assim, chamando, ordenaram e disseram que absolutamente não falassem, versículo Atos 4, 18. Ordenaram de que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgai ser isso justo diante de Deus? Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Em outras palavras, Pedro está dizendo quem é que tem autoridade absoluta e restrita? É Deus. Vai para pegar a ideia? Então, se nós, ao sermos servos, na condição de servos, qual deve ser a nossa postura em relação àquele que é o soberano Senhor
ou o Senhor, aquele que tem autoridade, né, soberana. Precisamos fazer o quê? Precisamos obedecer. Então, é essa a ideia que ele está trabalhando, né? Então, Simeão, quando ele está de frente com o menino Jesus, ali ele está trabalhando justamente esse ponto. Coloca Deus na sua grandeza, mas ele se coloca como quem? Como servo, aquele que obedece, aquele que observa a palavra de quem? A palavra deste Senhor. Tranquilo? Até aqui, alguma questão, algo que não ficou claro, irmãos? Na minha Bíblia está, ó Todo-Poderoso Senhor, na minha Bíblia. Isso. E aí, a ideia, como eu comentei, irmã Sandra, é justamente para enfatizar, né? Nós temos, por exemplo, até então, duas palavras para Senhor, ruiós e déspotas, né? Então, aqui ele está enfatizando a ideia da autoridade, que a autoridade de Deus, no sentido, ela é inquestionável. Deus fala, o verdadeiro servo obedece. Por isso que eu citei 4,18, porque quando eles ordenam para Pedro e João ficarem calados em relação a não pregar, o que Pedro diz? Vocês julgam ser justo isso? Ouvir vocês do que a Deus? Então ele está dizendo, não, a autoridade é do Senhor. Então é a ele que nós vamos ouvir. Tanto é que depois ele diz, não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Ok? Irmão José Augusto, pode falar. Ô irmão Alessandro, por gentileza, me ajude a compreender. Ontem eu estava na congregação e toquei em um assunto com o irmão em relação à pregação de Jesus, né? De nós pegarmos Jesus às pessoas. Então surgiu uma questão entre nós de que havia salvação da pessoa antes de Jesus, como o próprio Jesus falou que Deus era Deus de vivos, se referindo a Abraão e outros que viveram, e Deus os ressuscitou, né? Eles estavam com Deus. Então, o irmão surgiu essa questão, então, de que aqueles que não ouvissem falar de Cristo, aquele a quem não foi pregado a palavra e não se arrependeu, então não se batizou, ele não seria salvo. Mas outra questão surgiu, será então que Deus não julga essa pessoa em outro parâmetro, como os gentios que não tinham a lei e praticavam de forma natural que a lei ordenava, e Deus os declarava justos, porque eles não são os que ouvem a lei, são justos aos olhos de Deus, mas os que os cumprem. Então ficou essa questão entre nós e eu fiquei muito sentido de não chegar a uma conclusão nesse parâmetro de quando a gente está pregando a palavra a alguém. Se surgiu uma questão dessa, como a gente pode, então, concluir uma definição? Um ponto que chama atenção, por exemplo, trabalhando no Alessandro, contexto... Pode falar, Giovanni. eu não sei se eu posso te ajudar e depois tu complementa. Essa Glória. questão do irmão aí é bem tranquila em relação a Velho Testamento e Novo Testamento. Eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que vai ajudar. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, a partir da morte e ressurreição dele, a nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, ou seja, a vida eterna. Visto que ele morreu, quem morreu? Cristo, como resgate de quê? Pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, ou seja, ele morreu também para todos aqueles antes da morte e ressurreição de Cristo, todos aqueles do passado na primeira aliança, ou seja, todos aqueles que eram tementes a Deus, obedientes a Deus na velha aliança, da forma como era Deus, até mesmo que não, que é Jó no caso, todos esses receberam o perdão dos seus pecados e foram resgatados com a morte e ressurreição de Cristo, não só agora, a partir da nova aliança. Você se ajudou aí? Um ponto, eu compreendo, um ponto então. também, José Augusto, para complementar, isso no contexto dos judeus, no contexto dos gentios. Lá em Romanos, capítulo 1, especificamente, claro, do versículo 18 em diante, mas um versículo bem interessante, versículo 20, Romanos 1, 20, ele diz assim, ó, alguém diz, uma certa vez estudando, alguém diz, mas e os índios? Não conhecem a Bíblia e tudo mais, mas olha o que a Bíblia diz lá, Paulo ensinando aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, a própria natureza, ela declara a divindade, o poder, né? De quem? Os atributos invisíveis de quem? De Deus. Então, o homem não tem. Ah, mas eu não leio a Bíblia. Ok, mas se tem uma árvore bonita no meu quintal, que em tempos, no determinado tempo do ano, ela floreia, e aí vem pequenos frutos, os frutos crescem, se desenvolvem, né? Mas sem eu fazer nada. Isso é um atributo invisível da divindade de quem? Do Senhor. Então, olha só, a própria natureza, ela declara quem? Deus. Então, se o homem não se questionar em relação à natureza, como é que ele vai buscar Deus? Deu para entender? Então, seja os Sim, gentios no contexto da lei, né? Os judeus no contexto da lei, seja os gentios no contexto da natureza, todos, né, diante de Deus são o quê? Indesculpáveis, né? Eu espero que possa ter ajudado, né, dentro dessa sim. clareza, porque a palavra ela deixa isso muito claro. Muito obrigado pela participação, irmão José. Alessandro, me perdoe. Eu creio que eu não alcancei eu não defini. A questão é a seguinte: esses não gentios serão julgados por Cristo, mediante a Cristo, ou um outro julgamento diferente? Como no caso Não, dos vamos... índios, a gente falou justamente dos índios, né? não, mas é isso, por exemplo, se Eles, ele eles não, vamos lá, se ele pela natureza, ele não busca a Deus, porque alguém pode chegar, por exemplo, um ateu diz que Deus não existe, não é verdade? Na cabeça dele, Deus não existe. Nós vimos aqui pelo livro de Romanos que pela natureza, pela criação, pelos animais, por tudo aquilo que Deus criou. A gente vai ver isso nesse texto de Atos aqui. Por tudo aquilo que Deus criou, pelo próprio universo. A Lua não cai dentro do planeta Terra por quê? Que força é essa que mantém isso? É Deus. E aí que vem o ponto. Se o homem ele não buscar a Deus, olhando a criação, um dia na presença de Deus, ou vivo ou ressuscitado, né? Ele vai prestar contas, justamente porque ele não se devotou a quem? Ao Senhor. O ponto é que seja pela lei que aponta para Jesus, seja pela própria natureza que aponta para Deus, Deus ele dá a direção para que o homem busque a ele. Se o homem não buscar, tendo essas setas, né? Seja do Velho Testamento, seja da natureza, e ele não buscar Deus, infelizmente ele vai ser julgado não para a vida, mas ele vai ser julgado para a morte. Não sei se deu para ajudar, irmão. Eu não Glória, sei se obrigado, ajuda. obrigado, Alessandro. Eu posso Alessandro, apontar um outro texto? Pode, dona Linéia, fique à vontade. Olha, em Romanos mesmo, capítulo 2, no versículo 12, fala assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E Ótimo. todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso, muito obrigado. eu não sei E se ficou também claro. ajuda, Alessandro. Hoje todos serão julgados pela lei, porque pelo Novo Testamento, porque a Bíblia é conhecida Não, no mundo sim, todo sim. hoje. Eu Mas só abrindo um assim, parênteses rapidinho. Isso abrindo alguém lá nos confins da terra, é isso que eu né? vou falar. Deixa eu terminar o raciocínio, então. É isso que eu vou falar. Lá atrás, no passado, se um índio, um leigo, que não tinha a lei de Moisés, não tinha o Novo Testamento, ele vai ser julgado pela adoração a ele, a um Deus, para ele, ó, se ele não contemplou a natureza, a criação de Deus, ó, eu sou um índio lá no ano 1000 antes de Cristo, lá. Ó Deus, Senhor dos céus, que está no céu, que criou esse mundo. Eu tenho que contemplar é, Sim, é, sim. da autoria à criação do universo, das coisas, a um Deus. Se eu fizer isso Aham. com o coração, eu vou ser julgado e vou ser salvo. E se a gente for Sim, entrar sim, sim. rapidinho, só ampliando um pouquinho a ideia, se a gente trabalhar nesse ponto, Deus é tão maravilhoso, tão soberano, usando esse termo dentro do contexto aqui, que para um índio, ele olha a árvore, a natureza e os animais. Para alguém culto, um cientista, doutorado, pós-doutorado, que trabalha na NASA, que é ateu, ele pega um microscópio, ele olha para o universo e ele vai ver a riqueza de detalhes e o universo vai declarar o poder criador de quem? O poder criador de Deus. Por isso que, como a irmã Linéia leu aqui, com lei ou sem lei, como você também observou, e como Paulo trabalha lá no capítulo 1, né?
a ideia é que a natureza, a criação, ela realmente testemunha quem é Deus. Aí, se o homem não se submete, é ele Deus. Um dia ele vai estar na presença do Senhor. Diga aí, dona Jura ou irmão Sejão? Irmão, estava ouvindo o que vocês estavam falando, está tudo correto, absolutamente. A irmã citou um belos versículos, muito belos. Mas eu acho hoje, irmãos, que nós temos que esquecer aquela parte lá do passado. Os que vão ser salvos, se não vieram, Cristo não veio. O Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tá? Ali veio para os judeus, então Deus deixa bem claro, lá em Jeremias 31, 31 a 34, que ele ia botar a lei dele no coração de outros povos, por causa dos judeus. Hoje, irmão, nós somos os atuais israelitas, né? Nós que aceitamos o plano de Deus, nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Para a gente não ficar muito preso, na minha parte, eu estou passando um pensamento meu, né? O poder é de Deus, julgamento é de Deus. Deus salva quem quer, julga quem quer, e é Ele. Porque tá tudo escrito. Concordo plenamente, Sérgio, plenamente. Não adianta a gente discutir quem será salvo ou não. Uhum. Então, irmão, o que eu acho que nós temos que nos preocupar mais com o nosso dia, o nosso amanhã, aqueles que vão ser salvos. Não ficar criando lá. Vamos ver como nossa espiritualidade, como estamos crescendo espiritualmente para nos salvar. Estamos batalhando corretamente, em vez de nos preocuparmos lá com aqueles que foram salvos, não foram salvos. Não, irmão. Claro. Nós temos que batalhar pela nossa fé, fazer a missão que Jesus deixou, evangelizar, pregar, para depois um dia dar conta. Olha, eu fiz, Senhor, eu fiz. A missão que tu me deste, eu fiz. Eu saí, eu evangelizei, eu tentei ganhar almas, eu levei, plantei, Senhor, eu semeei, né? Então, isso, irmão, eu acho, tá, José, que acho que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida, porque nós vivemos no tempo chamado graça, ou seja, Deus nos salva de graça. Nós não fizemos merecimento nenhum para sermos salvos. Nós só temos que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, cumprir tudo, batizar, confessar, nos arrepender do nosso pecado, termos uma vida nova, e aí sim, irmão, aí vamos em frente. Mas... Um ponto importante, irmão Sérgio, só lhe interrompendo, um ponto importante, eu entendi a declaração, a indagação do irmão. É assim, eu tentei esclarecer por quê? Porque muitas vezes, nós, como discípulos, nós podemos ser indagados e, através disso, nós podemos orientar as pessoas à luz das Escrituras, para que, a partir daí, ela deixe aquilo que está ao seu redor, os pensamentos, e a gente possa ter a oportunidade, quem sabe, essa pessoa, através desse contato, dessa pergunta, ela se volte e, através dessa indagação que ela tenha, ela consiga enxergar a palavra. Por isso que essas indagações, elas são importantes para o nosso entendimento. Não que a gente vai ficar filosofando, mas que nós precisamos ter um entendimento para ajudar as outras pessoas, né? Para ter esse entendimento. Então, esse que é o ponto. Nós estamos aqui estudando para aprender, tirar as dúvidas, porque muitos não cristãos nos farão perguntas das mais estranhas possíveis e merecem resposta, né? E como tu disse, né? Cada pergunta é a porta aberta para pregar o Evangelho. Isso perfeito, mesmo. Sérgio, perfeito, Alessandro, e perfeito quem fez a pergunta aí. Sim. Isso é para o nosso aprendizado. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Só, irmão Alessandro, só quero complementar com o seguinte, eu não discordo de nada que vocês disseram de ti, do irmão que fez a pergunta. Eu compreendi. Não se preocupe com isso, não. A minha preocupação está diferente. A minha preocupação está assim. Se essa preocupação é dos irmãos dentro da congregação, não é nem referente a alguém que vai fazer pergunta. A minha preocupação
nesse hoje. nesse sentido, tá, irmão? Sim, Não é sim. um preparo deles para caso alguém fizer essa pergunta. Se é isso, excelente, tu e o Giovanni ajudaram excelentemente o irmão. A minha preocupação foi no sentido de Sim. só ser dos irmãos, tá? Não ser... Eu entendi. Não se preocupe, eu Obrigado. entendi. Né? Independente de se for o irmão ou alguém de fora, nós precisamos ter esse conhecimento para poder ajudar as pessoas. Lembra que o Enio trabalha sempre? A nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta principal é o ensino. Se nós não estivermos pautados no ensino, como é que a gente vai fazer a diferença nesse mundo que é tão distinto? Tá bom? Obrigado, irmão Sérgio, irmã Maria Helena, irmã Linéia. Vamos lá. E aí... Glória, obrigado, irmão, obrigado. Disponha, irmão, disponha. O que fez, então, vimos que ele é chamado de Senhor, soberano Senhor, mestre Senhor, né? E expressa a ideia de autoridade, uma autoridade irrestrita, né? E absoluta. E aí um ponto que nós vamos ver aqui, ó, o que fez com essa autoridade, o que Deus fez com essa autoridade, continuando, versículo 24, ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E por que ele fez tudo isso? Aí, dentro daquele ponto que a gente acabou de conversar, para que as pessoas, ao olharem isso, enxerguem a soberania, o poder, a autoridade de quem? A autoridade de Deus. Então, olha só. Então, ele, com todo o seu poder, com essa autoridade, que é só dele, o que ele fez? Ele fez tudo o que nós conhecemos. Tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar e aquilo que os nossos olhos não podem contemplar, foi Deus que criou. Quando você pega lá um microscópio e observa um micro-organismo, sabe quem que criou aquele micro-organismo? Foi Deus. Olha só o detalhe do poder, o detalhe da autoridade. Por quê? Porque ele é soberano Senhor. Ele é aquele que tem toda autoridade. Só que, mediante ainda essa autoridade, observe o versículo 25. Diz assim, ele com essa autoridade também, a gente vai entender agora, ele usando o texto lá de Salmo, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai trabalhar aqui, com essa autoridade, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de quem? Por boca de Davi. Eu acho que essa já é a terceira ou quarta vez que nós ouvimos essa expressão, né, no livro de Atos, por boca de Davi. Então, olha só, ele por meio de Davi, claro, através do Espírito, né, que revelou a Davi, nosso pai, teu servo, e olha o que ele disse. Porque, e aqui é uma versão NVI, eu vou usar aqui porque ela deixa mais claro o sentido da expressão, né, dita por Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram. E olha a qualidade da conspiração. Olha a qualidade da fúria das nações diante da soberania, diante da autoridade de Deus. Olha o poder do sinédrio, do sumo sacerdote, dos anciãos diante de Deus. Ele é um poder vão, inútil. Olha lá. E quando é que Deus disse isso? Lá atrás. Se você quiser anotar a referência, Salmo capítulo 2, versículo 1 e 2. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. E ele continua, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, versículo 26. As autoridades, os reis se levantaram, se ajuntaram com que finalidade? Versículo 26. Se levantaram com que finalidade? Deixa eu voltar aqui, que eu ainda estou lá em Romanos ainda, capítulo 4, versículo 26. Aqui, levantaram-se os reis, as autoridades e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, quem é as autoridades? Quem são os reis da terra contra Deus? Aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Deu para entender? Olha só o que eles estão trabalhando. Olha a ciência, o conhecimento. Olha a certeza que esses homens têm em quem? Em Deus. Em Deus. E o que a gente precisa fazer? Precisamos ter a mesma certeza daquele que age por mim e por você, aquele que age através de nós. Nós precisamos colocar, depositar as nossas vidas, as nossas forças, tudo aquilo que temos na mão de quem? Do soberano Senhor. Precisamos confiar na mão de quem?
na mão de Deus. Os reis vão se levantar, os homens vão se levantar, as autoridades vão se levantar. E aqui no caso, Pedro e João foram presos, mas a mesma questão lá de eles estarem presos foi de fato Pedro e João que foram presos, sim, mas na realidade eles estavam tentando impedir a quem? O soberano Senhor. Só que olha só, versículo 25, a fúria das nações e a conspiração dos povos em relação a Deus é o quê? Inútil, porque Deus é aquele que tem a autoridade absoluta. Todas as vezes que eu e você, ao fecharmos os nossos olhos para orarmos ao Senhor, para rogar, para pedir ajuda, para que Deus possa nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual, na propagação do Evangelho, na comunhão, no fortalecimento da comunhão, nós precisamos entender que aquele que estamos buscando em oração não é qualquer um, é o soberano Senhor, é aquele que tem autoridade absoluta, é aquele que criou a terra, o céu, o mar e tudo o que neles há. Olha só a forma como eles estão orando e o sentido que eles têm em relação a quem? Aquele que está recebendo a oração. Versículo 27, porque verdadeiramente, olha lá, os inimigos, aqueles que estão vindo contra Deus, contra Jesus, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra quem? Contra o teu santo. E olha quem é Jesus dentro do plano. Deus sendo soberano Senhor, quem é Jesus? Teu santo servo Jesus. Olha lá, Jesus é servo. Jesus é servo, Jesus é aquele que se submeteu em obediência. Lembra Filipenses capítulo 2? Ele é aquele que abriu mão da glória, veio a essa terra em forma de homem, sofreu, foi obediente até a morte. Morte de quê? Morte de cruz. Como quem? Como servo. Ele obedeceu, ele a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de homem, né? E aí é um ponto, versículo 28, o que Deus ele faz, o que Deus fez com essa autoridade, perceba bem, olha um ponto que nós vamos observar, versículo 28, para fazerem, olha lá, o que as autoridades estão fazendo em relação a Jesus, ou fizeram em relação a Jesus, fazem ou estão fazendo diante dos apóstolos aqui no capítulo 4 e farão no futuro. Versículo 28 deixa muito claro, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Deus já sabia que isso ia acontecer. E aí que está o ponto. A quem eu e você estamos servindo? A nossa felicidade, a nossa paz, a nossa confiança, a nossa esperança como propagadores do reino restaurado está depositada nessa realidade física? Não pode estar. Está depositada nas nossas forças? Não pode estar, porque um dia a gente vai perder essas forças. Está depositada no nosso juízo? Um dia a nossa cabeça já não vai funcionar bem. Então a gente vai depositar confiança, esperança, certeza em quem? No soberano Senhor, aquele que pela mão dele, pelo propósito, já sabia que tudo isso ia acontecer. Você acha que tudo aquilo que podemos estar passando, ou que já passamos, em relação à questão do Covid, até conversávamos isso antes do estudo, será que tudo aquilo que a gente passou em relação ao Covid, será que Deus já não sabia? Sim, ele sabia. Mas nos deixou a ferramenta para que eu e você não pudéssemos desistir, para que quando colocássemos na balança quem é mais poderoso, Deus ou o Covid, e aí nós enxergamos nos momentos de comunhão, de oração, de ensino, que Deus, ele é o soberano Senhor. Quem é a mão que rege o mundo? É Deus. Quem é a mão que rege as nossas vidas, o nosso futuro? É Deus. Deus nos deixou a palavra, e o que é que nós precisamos fazer? Ouvir, obedecer e confiar no propósito de quem? No propósito de Deus. Através de quem? Através de Jesus. Jesus morreu à toa por mim e por você? De modo nenhum. Ele morreu para que eu e você fizéssemos aquilo que agrada a quem? A nós mesmos? De modo nenhum. Agrade a Deus, para que justamente eu e você possamos ser aqueles que propaguem a esperança, que propaguem a restauração, que propaguem a vida.
E a vida em quem? A vida no Senhor. Olha um ponto que a gente observa no final do versículo, no início do versículo 29, quando ele diz assim: para fazerem, aliás, versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Esse aqui eu vou citar como exemplo, tá, irmãos? Você vai perceber que Pedro, aqui eles, na realidade, Pedro não diz que é Pedro especificamente que está orando, mas na oração deles, ali naquele momento, eles não pedem para que Deus os afaste das ameaças, você percebe? Ele não pede para que afaste as ameaças. Ele diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E olha só, complementando o versículo 29 e 30, o que eles pedem a Deus? Que concede aos teus servos que anunciem. E aí que vem o ponto. Quando eu e você orarmos a Deus, se a situação estiver difícil, se nos faltar saúde, se nos faltar qualquer coisa, possamos orar a Deus para que Ele nos conceda, para que continuemos a anunciar. Ele não está pedindo livramento aqui. Ele está dizendo para que Deus olhe para as ameaças. Ele entrega as autoridades, ele entrega as ameaças na mão de quem? Na mão de Deus, do soberano Senhor, naquele que tem autoridade. Mas eles pedem para que Deus possa conceder a eles que possam continuar o quê? Falando, independente do parecer das autoridades, que eles continuem a falar. E falar de que forma? Já te passo a palavra, PC, para que eles anunciem de que forma? Com toda intrepidez. E qual é a ideia de intrepidez que nós vimos lá no capítulo 4, na pregação de Pedro, no versículo 13? A ideia de ousadia, confiança. Precisamos confiar em quem? No Senhor. Estão caindo 1.000 do nosso lado, 2.000 do outro lado, e a gente precisa confiar em quem? No Senhor, no Senhor, no Senhor. A nossa confiança, a confiança desses homens aqui, relatada por Lucas, dessas testemunhas, está em quem? No Senhor. A nossa confiança hoje precisa estar em quem? No Senhor. É nele, irmãos, é nele. É nele, é por ele que todos os dias precisamos levantar do travesseiro. E todos os dias, ao deitarmos a cabeça no travesseiro, precisamos fazer o quê? Precisamos agradecer a quem? A Ele. Por quê? Por mais um dia. Então, é a Ele que precisamos agradecer. Diga, PC, pode falar, mano. Eu ia só, dentro desse texto aí, 29, aqui na NVI, você deve estar com ela na mão, Tô. está assim, agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita seus servos. Né? É isso que nós estamos aqui fazendo, né? Para anunciar a tua palavra corajosamente, né? Com intrepidez. Isso. Então, Isso assim, mesmo. nos capacitar, né? Foi interessante que surgiu esse questionamento do irmão José Augusto, e a própria palavra aqui nos trouxe. Você leu um ponto de Romanos, a irmã leu, o Giovanni leu outro ponto, né? E então, assim, a palavra está aqui para nos capacitar. Né? Jesus está aqui, tudo que ele ensinou está aqui para nos capacitar. E eu vou ser bem sincero, tem resposta para tudo. Para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo nessa Bíblia. Né? Era isso que eu queria colocar aqui, porque na NVI está bem explicadinho isso aí, como você está colocando. Sim. Obrigado, mano. Diga, irmão João. Amado, essa preocupação aí também de hoje, nesse mundo de hoje, evangélico aí, e a gente continuar firme na palavra, lá em João 6, né, no 25, Jesus atravessou para o outro lado lá, e o povo seguindo ele, e lá no 26, Jesus responde, em verdade vocês me procuram, não é por comida, sabe? O interesse daquelas pessoas era alimento. Então, qual é a preocupação hoje das pessoas hoje, cheias de doenças, cheias de problemas relacionados de família, filhos, estão procurando Jesus aonde? E se nós não somos daqui, temos uma ordem para salvar pessoas, a preocupação é para dizer para essas pessoas que lá no 28, né, no 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, hoje nós pregamos a Cristo para que essas pessoas que estão procurando se alimentar das suas necessidades, e esses homens estão sabendo disso e estão ganhando em cima disso, para a gente advertir eles, sabe? Para que eles creiam no evangelho que salva. E nós temos esse evangelho que salva. Nós somos a igreja da Bíblia. Então, a nossa preocupação é com todos, porque existe mais de 109 mil igrejas no Brasil,
E cada vez está virando isso aí, e nós estamos aqui no meio dessas pessoas, e nós não somos daqui. Então, a nossa preocupação é com almas, independente, sabe, de religião, de fé, de cor, né? Então, a nossa preocupação é que essas pessoas estão necessitadas, nós somos necessitados, mas o nosso alimento e a nossa necessidade, ela vem conforme a gente vai buscando o reino e sua justiça. Mas as pessoas, começando por dentro da nossa casa, o nosso vizinho, estão procurando Deus em tudo que é lugar, e a gente está falando que somos de uma igreja, mas mesmo assim, né, elas querem se alimentar dessas coisas da qual esse Jesus diz nesse texto aqui, que elas querem ver, elas querem ser preenchidas daquilo que elas precisam, e nós não pregamos isso. Por isso que a dificuldade de a gente orar para ser ousado, porque a nossa luta, podemos arrumar uma encrenca aí com esses homens que estão aí vendo nós pregando contra eles, com certeza. Ok. Vamos lá. Versículo 30 aqui, para a gente fechar. Vamos ver aqui a autoridade de Deus, versículo 30. Olha a autoridade de Deus. Então, ó Senhor, né? Nos dá intrepidez para que a gente pregue. As ameaças eles entregam. Eles pegaram os homens e entregaram na mão de Deus, na autoridade, né? Autoridade absoluta de Deus. Eles, Senhor, nós queremos que tu nos dê coragem para que a gente pregue. Como você bem colocou na tradução NVI, para que a gente capacite, pregue, prepare a igreja, né? Porque provavelmente aqui nesse contexto, né, PC, eles estavam anunciando, mas provavelmente ele também tinha um momento que eles edificavam, fortaleciam quem? Os irmãos. E aí que tem o ponto. Então, acrescentava no corpo, mas precisa alimentar esse corpo, né? Precisa ter o café da manhã, o almoço, a janta, tem que tomar aquela água, né, dona Jura? Para manter o corpo hidratado, firme e forte, para quê? Para que o corpo possa ter força para ele sair. E aí que vem o ponto. Então, o que nós podemos observar, como ele diz no versículo 30, olha a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Ele nos dá intrepidez enquanto estendes a mão. Quem é que vai estender a mão? É Deus. Quem é que vai estender a mão? É Deus. Enquanto estendes a mão, para quê? Para fazer as curas. É Pedro que fazia as curas? Não. É João que curou aquele homem? Não, é Deus. É a soberania, a autoridade suprema de quem? De Deus. Estendes a mão para fazer as curas, sinais, prodígios por intermédio, e olha lá, na autoridade de quem? Na autoridade, no nome do teu santo servo. Olha aí, mais uma vez, santo servo. E quem é o servo? Jesus. Por que Jesus é o servo? Porque ele se submeteu, né, à autoridade absoluta de quem? De Deus. Se Jesus obedeceu a Deus, quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Não é isso? Quem somos nós? Então precisamos confiar, precisamos obedecer, precisamos seguir aquilo que o Senhor estabeleceu. Versículo 31, tendo eles orado, aí a gente entende agora. Por que o lugar tremeu? Por que o lugar tremeu? Vou dar uma tremidinha no meu notebook aqui rapidinho. Então, eles estavam lá orando, quando de repente começou a tremer o lugar. Deus estava dizendo para eles que o quê? Eu ouvi a oração de vocês. Eu, na minha autoridade absoluta, eu dou amém naquilo que vocês estão fazendo. E olha só o resultado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, né? Eles já tinham o Espírito Santo, mas se sentiram mais o quê? Motivados para poder fazer. Até aqui, quem é que tinha essa ação específica do Espírito Santo? Os apóstolos. A igreja recebeu a presença, mas o mover do Espírito era quem até esse contexto aqui? Somente os apóstolos. Então, aí conseguimos entender, né? Por isso que eu fui bem assim detalhista naquele início sobre irmãos, para a gente saber a quem se referia, no caso aqui, aos 12. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E aí que está o ponto. Estamos orando a Deus para que Deus dê o crescimento, para que pessoas se convertam. Vem a grande questão. Estamos nos capacitando, estamos sendo instrumentos na mão de Deus, porque não adianta a gente orar se eu e você não nos submetermos na vontade de Deus, não é verdade? Então, eles oraram, mas eles se colocaram na mão de Deus. Deus os usou, e é isso que precisamos fazer. Muitas vezes a gente ora, Senhor, capacita a tua igreja.
mas a gente não se prepara ou não faz, não age na área de ensino, na exortação, né? No encorajamento dos irmãos. Que oração é essa que nós estamos fazendo? Então, precisamos orar, mas precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos nos comprometendo com quem? Com Deus em primeiro lugar, para que a gente possa agir, seja em relação aos perdidos, seja em relação à igreja de quem? A igreja do Senhor. E aí, para a gente concluir, fecharmos aqui, a restauração, ela continua em nossos dias. As autoridades e os poderes, sejam eles físicos ou espirituais, tentaram silenciar as testemunhas da restauração, não é verdade? O Sinédrio foi lá e disseram, não falem. Pilatos, junto com o Sinédrio, tentaram calar a boca de Jesus, vamos matá-lo, e aqui morreu. A gente não vai mais ter problema. Mas mal se enganava, porque não se restringia a sua morte, ia mais, e além da ressurreição e a propagação posteriormente a isso. Então, olha só, os discípulos, os apóstolos, no caso, buscaram a Deus em comunhão e oração. Queremos suportar as dificuldades? Queremos servir a Deus independente da nossa saúde, questão financeira, nessa lutar, precisamos estar buscando a Deus em comunhão, irmãos. Momentos como esse são extremamente importantes. As reuniões da igreja, a escola bíblica doutrinária, os momentos da alimentação é primordial, porque é no momento em que nós nos fortalecemos. Mas a oração, ela também é fundamental, porque como igreja, nós como família, individualmente, estamos buscando a quem? A autoridade absoluta de Deus sobre as nossas vidas. Estamos buscando não na nossa força, não na nossa capacidade intelectual, mas no poder, na soberania e na autoridade de quem? Na autoridade de Deus. Então, precisamos ter essa ideia para que possamos levar a palavra restauradora. E para a gente finalizar, não podemos nos apoiar em nossas próprias forças. Não podemos. Por quê? Porque nós precisamos nos apoiar no poder e na soberania, né? Reconhecer o poder e a soberania restauradora de quem? De Deus. E esse que é o ponto. Quem que nos transforma somos nós mesmos? Não. É a presença do Espírito na nossa vida, através da prática da palavra, que é obra de quem? Do Espírito Santo, vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas todos os dias. Deus vai trabalhando dia a dia para que eu e você possamos estar de acordo com a vontade dele. E o que isso quer dizer? Eu e você temos uma grande missão, mas para que ela se cumpra na nossa vida, precisamos da comunhão dos nossos irmãos e orarmos, seja juntos, seja em termos individuais, aquele que tem autoridade absoluta, a Deus, o nosso Supremo Senhor. Muito obrigado, irmãos. Passar para o Neves, a gente passou alguns minutos, passar para o Neves. Com você, Neves. Ativei o microfone, estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo ok, mano. Vamos então estar fazendo uma oração para encerrar os estudos de hoje e nos prepararmos, né, para um descanso, e amanhã nós, com certeza, dentro da bênção do Senhor, teremos mais um outro importante estudo, né, a participar. Oremos então ao nosso Deus. Deus Pai, Criador de todas as coisas, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Pai, soberano, Senhor, obrigado, porque Jesus, Pai, nos ensinou, Pai, em obediência à tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, nos instrui a todos os dias, Senhor, a obedecer a Jesus conforme seu propósito, Pai. Ó Deus, soberano Senhor, concede a teu servo, Senhor, a fé em continuar, Pai, confiante no Senhor. Obrigado, Deus, por este dia, por esta proteção, por essa oportunidade, Pai, de nos capacitarmos, Pai, a servi-lo conforme a tua palavra, Senhor, nos ensina.
Nos abençoe, Senhor, com o teu reino e a tua justiça, Pai. Restaure nossa saúde, restaure nossa fé, fortaleça nosso espírito, Senhor, no ensino e na sua coragem para servi-lo, Pai. Que o Senhor nos abençoe com uma noite de descanso, nos proteja de todo mal, que amanhã possamos colocar em prática, Pai, os ensinos que aprendemos hoje e assim, Pai, vivermos até que o seu reino, Pai, seja entregue a Ti, Senhor, por Jesus. Obrigado, Deus, por seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, Pai, de forma inocente, mas para fazer a vontade do Senhor, Pai, para que pudéssemos reconciliar com o Senhor, Deus. Obrigado por tamanho sacrifício, tamanha demonstração de amor. Seríamos incapazes de fazer isso, Senhor. Só o teu Filho, só o teu maravilhoso plano de salvação é que pôde ser cumprido dessa forma, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, e que possamos, Pai, ser encorajados a continuar na tua obra e na tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Bom descanso. Deus abençoe. Obrigado, Alessandro. Obrigado, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Maria Jesus. Boa noite, bom fim de Até, semana a todos, irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, irmã Sandra. Boa noite. Muito obrigado, irmã Linéia. Deus abençoe. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, Sr. Alessandro. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Como é que está o Davi, dona Ivani?